começar, a gente vai falar de fluidodinâmica, que é o escoamento ao redor de corpos submersos. Então, trazendo aqui um conceito, quando o corpo está submerso em um fluido, vão surgir forças de interação entre ambos, o fluido e o corpo. Esse fluido, muitas vezes, ele vai estar em repouso e o corpo vai se movimentar através dessa massa. Né? Um exemplo de avião, submarino. Em outros momentos, o corpo ele pode estar imóvel, imerso no fluido em escoamento, como o vento soprando sobre uma ponte, o rio escoando sobre os pilares também dessa ponte. Em ambas as situações, é importante a gente lembrar que pode-se fixar como referência o corpo e tratar esse assunto como se o fluido estivesse escoando, independente se o fluido estiver em repouso e o corpo se movimentando, ou o corpo em repouso e o fluido se movimentando. E da mesma forma que a gente tinha as camadas limites no escoamento interno, teremos também aqui a camada limite para o escoamento externo. O escoamento externo nada mais é do que aquele escoamento que o fluido ele não está confinado por paredes, não há paredes o restringindo. Ele vai escoar livremente, não limitado sobre esses objetos. E haverá também a formação dessa camada limite, como a gente pode ver aqui nessas imagens, né, bem como os vórtices também formados, né, haverá uma camada limite formada aqui sobre esse objeto. Falaremos dessas forças que atuam quando esse fluido está em contato com o corpo. Há uma importância relativa ao arrasto de pressão, né, e o arrasto viscoso. E isso vai depender da geometria desse corpo, e mais uma vez, Reynolds vem aqui de forma muito importante, né, pois o fluido ele vai aderir a essa superfície do corpo, e a viscosidade vai transmitir parcialmente essa adesão. Então, a viscosidade ela aparece aqui também no nosso escoamento externo, como uma das principais características do fluido, pois ela vai criar essa camada que tende-se a mover sobre essa superfície, ou com uma superfície, formando a conhecida camada limite. E isso aí, esse comportamento vai variar dependendo do número de Reynolds, se laminar ou se turbulento, como a gente pode ver nessas imagens. É a camada limite para o regime laminar e a camada limite para o regime turbulento. Né? Da mesma forma, para o escoamento interno, a camada limite para o regime turbulento, ela se forma muito mais rápido, né? A flutuabilidade de algumas variáveis e elas devem ser consideradas. Então, Reynolds, mais uma vez, ele vai aparecer aqui nesse nosso conteúdo, né? A gente vem utilizando aí o número de Reynolds para condutos, né, internos, fechados, escoamento internos, onde Reynolds vai ser a massa específica vezes a velocidade. Se o escoamento está ocorrendo em tubos, sobre tubos ou internamente, o comprimento aqui, o L, vai ser o diâmetro, mas se o escoamento ele está ocorrendo em placas, a gente vai adotar aí a dimensão, o comprimento dessa placa. E os limites entre os regimes, eles vão variar também, né? Então, para laminar, se for em tubos de 0 a 2.000, de 2.000 a 4.000, transição. Antes disso, a gente tem um laminar. Depois de 4.000, a gente tem um turbulento. Já para o escoamento em placas, a gente tem dois regimes, laminar até 5 vezes 10 a 5 e turbulento após esse valor. Observe que não há, né, o escoamento em transição. Para placas, apenas o laminar e o turbulento. Para números de Reynolds muito baixos, temos como exemplo, né, o escoamento em torno de gotículas em processo de pulverização, em torno de glóbulos vermelhos do sangue, processo de lubrificação também com fluidos de alta viscosidade, escoamento em meios porosos, reatores, né, a água no solo. E nestes exemplos, a maioria das vezes, o escoamento ele tem baixo número de Reynolds. E quando a gente tem esse escoamento laminar, né, como a gente pode ver aqui no fluido, né, escoando aqui na mão, o atrito entre as camadas pode ser compreendido como a viscosidade do fluido. Esse momento, ele vai ser transferido por distâncias muito pequenas, o que não ocorre para os escoamentos turbulentos.
Como um exemplo de escoamento turbulento, a gente pode citar escoamentos imersos, incompressíveis, automóveis, helicópteros, submarinos, durante decolagem, durante pouso. Escoamento de líquidos que envolvem superfícies livres, né? O navio escoando, a água escoando sobre o pilar de uma ponte. E também os escoamentos compressíveis, como, por exemplo, aviões, mísseis, projéteis. Nessa situação, para o escoamento turbulento, há um escoamento caótico entre camadas não paralelas. Então, observem que nessa figura é bem diferente da figura que eu mostrei anteriormente do fluido escoando sobre a mão. E esse momento ele pode ser transferido a grandes profundidades devido a esse escoamento caótico em camadas não paralelas. A camada limite, já sabemos que é essa região delgada próxima à parede, né, onde vai ocorrer as tensões viscosas. Essa viscosidade ele é o agente envolvido nessa transmissão e ele tende a desacelerar o fluido, né, que antes se deslocava a uma determinada velocidade. Para corpos robustos, como a gente vê nessa primeira figura aqui, né, e corpos aerodinâmicos, esse comportamento vai ser diferente. Os efeitos viscosos, juntamente com outras características do escoamento, como pressão, velocidade, eles vão ser responsáveis pela explicação dessa formação dessa esteira, dessa camada limite, seja ao redor de uma esfera, seja ao redor de corpos aerodinâmicos. Então, a gente tem gradiente de pressão, a rugosidade dessa superfície, a transferência de calor, as forças de campo, as perturbações da corrente livre vão afetar essa transição, vão afetar esse movimento, vão afetar a força resultante sobre esses corpos quando em situação de escoamento externo. A camada limite, né, que é essa camada limite aqui que se forma, é essa linha aqui pontilhada, né, que está dividida em camada limite, onde tem L é laminar, né, T aqui, o regime passa a ser turbulento, lembrando que turbulento é quando a gente tem ali a rotação, o turbilhonamento dessa partícula. Então, aqui após o T, a gente tem a camada limite turbulenta, e a esteira aqui formada devido à viscosidade desse escoamento. Só perdão, aqui o T é a transição, né, entre o laminar e o turbulento. E essa camada limite ela vai crescer rapidamente quando esse regime for turbulento, né, muito mais rápido do que a camada limite laminar. Da mesma forma que a gente falou para o escoamento interno. Né, essas partículas também elas podem estar sujeitas a um gradiente adverso que vai provocar essa desaceleração, causando justamente essa separação do escoamento entre laminar e turbulento. Se a gente dividir isso aqui, né, e aí a gente observa que esse ponto A e esse ponto B, no ponto A, né, temos o ponto de máxima pressão, é o ponto de estagnação, onde o fluido entrou em contato, né, o primeiro ponto de contato aí com o objeto, e essa velocidade, né, vai tender a zero, vai ser igual a zero. De A para B, a gente vai ter uma redução da pressão devido à diminuição dessa seção do escoamento, e vai provocar um aumento dessa velocidade. Depois do ponto B, né, depois desse ponto aqui B, que é na região posterior do corpo, no dorso, ocorre um aumento da seção de escoamento e vai ocorrer uma redução da velocidade do fluido, aumentando então a pressão na direção do escoamento. Né? Resumindo, o fluido sofre uma pressão oposta ao escoamento. E neste caso, essas camadas de fluido próximas à superfície, elas vão ser levadas ao repouso e o escoamento separa-se da superfície. Né? Como a gente pode ver aqui, nesse escoamento ele tende a se separar se a gente observar essas linhas de corrente. Após esse ponto, após a separação da camada limite, a gente vai ter uma região de pressão relativamente baixa, como já dito antes, onde a gente pode ver a presença aqui, né, da esteira de vórtice. Outro ponto bem importante também, né, quando a gente fala da camada limite, é a posição
em que o corpo assume em relação ao fluxo do fluido. Então, a gente tem aqui um corpo de mesmo formato, né? Observe que a posição dele vai determinar, né, essa formação da camada limite, onde a gente vê aqui, né, o turbilhonamento das partículas muito depois do que esse formado aqui para esta posição. Essa espessura, né, dessa camada limite, ela pode ser mensurada. Como já dito, a geometria ela vai ter uma grande influência, né, tanto sobre o escoamento quanto sobre as forças envolvidas na interação do corpo com o fluido. E a distância da superfície do corpo até a camada onde a velocidade é praticamente igual à velocidade montante do escoamento é conhecida como espessura da camada limite, que vai ter aí a dimensão de comprimento, né, unidade mais usual de metro. E ela pode ser calculada, né? Como eu disse, é a distância entre a superfície, né, e a camada limite. Essa espessura, ela pode ser calculada. E o que vai limitar, né, diferenciar o seu cálculo é o regime. Então, se a gente falar de placas, né, o limite entre laminar e turbulento é 5 vezes 10 a 5. Então, se o regime for laminar, a gente vai calcular essa espessura por meio de 5 vezes x. X é o comprimento, deixa eu só voltar aqui, né? X vai ser o comprimento dessa placa, dividido pela raiz de Reynolds. Então, para regimes laminares. Para regimes turbulentos, né, essa espessura da camada limite será 0,381 vezes o comprimento de análise daquele escoamento, dividido por Reynolds elevado a 1 por 5. Se a viscosidade é a principal propriedade do fluido que vai resultar nessa formação da camada limite, né, dos vórtices, então a gente pode também quantificar esse coeficiente de tensão ou de fricção. Então, a gente pode quantificar esse coeficiente de fricção por meio de duas variáveis. Se a gente conhece a tensão, né, ao longo de x, então eu divido por 0,5 vezes a massa específica vezes a velocidade ao quadrado, né, que este valor daqui será igual a 0,664 dividido pela raiz de Reynolds. Então, há duas formas de calcular o coeficiente de fricção, ou conhecendo a tensão, ou conhecendo o número de Reynolds. O mesmo para o regime turbulento. Sempre que existe um movimento relativo entre o corpo sólido e o fluido, o corpo experimentará uma força resultante. Essa força que a gente vai quantificar aqui na nossa disciplina. O que vai depender de vários fatores também, velocidade, formato do corpo, propriedade do fluido. Conforme o fluido ele vai escoar em torno desse corpo, ele vai gerar tensões superficiais, né? E isso fará com que apareça, então, surja essa força resultante. Essas tensões, vale lembrar que elas são compostas de tensões tangenciais devido à ação viscosa e às tensões normais, né? Devido às tensões normais, elas são devidas à pressão local. A força, né, gerada são duas, a força de arrasto, né, e a força de sustentação. Essa força de arrasto ela vai possuir duas componentes, né, que é a de pressão e a viscosa. Então, F será a força, né, a força total terá essa contribuição, tanto viscosa quanto de pressão. E como é que a gente quantifica essas forças, né? Só lembrando antes que a força de arrasto, ela é uma força na direção do escoamento, e a força de sustentação, ela é perpendicular ao escoamento. E para quantificar, primeiramente, a força de arrasto, né, que vai exercer aí na própria direção de corpos robundos, a gente precisa conhecer a massa específica desse fluido que está escoando sobre o corpo, a velocidade, né, velocidade ao quadrado, a área de referência,
Então, vale lembrar que essa área de referência é a área projetada na direção perpendicular ao escoamento, né? Se a gente não consegue, ou tem esse valor da área perpendicular, a gente pode considerar também a maior área do escoamento, a área predominante, e o coeficiente de arrasto, né? Esse coeficiente de arrasto, ele é adimensional, e a gente vai usar algumas tabelas, algumas fórmulas dependentes do número de Reynolds para obter esse coeficiente de arrasto. A força de sustentação, a única diferença aqui da força de sustentação para a força de arrasto vai ser este coeficiente. E no lugar do coeficiente de arrasto, vamos usar o coeficiente de sustentação. Então, essa força de sustentação vai ocorrer aí em aerofólios, em asas, que são casos clássicos da mecânica de fluidos, onde esses dispositivos são projetados para aumentar ou diminuir a sustentação. Como dito anteriormente, essa força ela vai atuar na direção aí normal ao escoamento, né? E tem aí sua aplicação para a forma de aerofólio, e a única diferença para a fórmula mostrada anteriormente é o coeficiente aqui, que é o coeficiente de arrasto, substituído nesta fórmula pelo coeficiente de sustentação. Esses coeficientes de arrasto, o coeficiente de sustentação, né, na maioria das vezes ele é determinado por experimentos em túneis de vento, túneis de água, simuladores, e os seus resultados são apresentados em diversas tabelas aí na academia, né, em escala também laboratorial, projeções feitas anteriormente para essa determinação. Então, a gente tem diversas tabelas que já nos fornecem esses coeficientes de arrasto. O que a gente precisa compreender é qual é a minha geometria, né, qual é a direção do escoamento, porque observe, a gente tem aqui o mesmo corpo, que é um hemisfério aqui, né, com a extremidade aberta, então o fluido, quando ele está em contato com esta região, ele vai ter um coeficiente de arrasto de 1,42. Né? Já na direção, na região contrária, ele vai ter um coeficiente de arrasto menor de 0,38. É o mesmo aqui para esse formato aqui, a gente tem um formato de telha, né? Então, se na parte interna, o coeficiente de arrasto ele vai ser maior do que o escoamento perpendicular à área externa, onde o coeficiente de arrasto é menor. Então, tem diversas tabelas, tem tabelas também que nos permite, né, mensurar esse coeficiente de arrasto por meio das dimensões desse objeto. Então, uma bem interessante aqui, né, é um cilindro. Então, quando a gente tem um cilindro e o fluido está em contato nesta direção, né, nesta região aqui, vou só pintar de vermelho que vai ficar um pouco mais fácil, nesta região aqui, observe que a área de referência vai ser a área aqui do círculo, né, π ao quadrado sobre 4, e para que a gente encontre o coeficiente de arrasto, a gente vai fazer L, o comprimento, dividido pelo diâmetro. Então, a razão dessas variáveis aqui, dessas dimensões da geometria do objeto, vai nos permitir encontrar o coeficiente de arrasto. Então, se é um hemisfério oco, né, observe o sentido aqui do escoamento. Se for nesse sentido, 1,42. Se for neste sentido, 0,38. Né, a área de referência também é a área do círculo. Então, sempre prestando atenção, com muito cuidado nessa área de referência. Tem diversas tabelas aqui que nos permitem encontrar esses coeficientes de arrasto. E a gente tem acesso, a gente vai usar essas tabelas para resolver as nossas aplicações quanto ao escoamento externo. Então, a Speedway, até um exemplo que eu dei nos primeiros dias de aula, ela é a pioneira no desenvolvimento dessas roupas aí para natação. Eu falei até do recorde do Michael Phelps, lá, que foi quebrado em 18 recordes em 6 semanas, justamente devido a esse estudo, né? Ao estudo do arrasto, ao estudo da influência do macacão na velocidade do escoamento. Então, teve uma engenharia de materiais, toda envolvida na elaboração deste macacão para reduzir essa força de arrasto.
Um exemplo também bem importante, né, a aplicação quanto ao estudo de carros, né, de geometrias de carro, Fórmula 1 e etc. Então, esse arrasto aerodinâmico em automóveis, ele será em função do seu perfil, né, veículos aí com mais aerodinâmicos, né, em projetos aí, vão produzir menores arrastos. E dessa forma, né, o arrasto está diretamente ligado à potência, né, a potência vai ser a força de arrasto vezes a velocidade do escoamento. Então, quanto menor essa força de arrasto, menos combustível irá consumir esse veículo. Vai ser necessário menos energia para vencer esse arrasto. Então, mostra aqui nessa figura um automóvel de 1920, né, onde o coeficiente de arrasto era 0,8. Né, estudos aí aerodinâmicos reduziram, né, em 2010 esse coeficiente de arrasto para 0,27 e a 48 km por hora, o arrasto ele passa a ter uma influência considerável na potência do veículo. Então, considerando que a potência gasta para vencer vai ser o produto da força de arrasto pela velocidade do veículo, esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo mais simples, ele pede para que a gente determine essa potência necessária para sustentar esse arrasto, né, para vencer esse arrasto desses dois veículos contra a sua área frontal. Observe a camada limite e as linhas de corrente formadas pelo fluido, sendo que a área frontal dos dois é a mesma, 2,8 metros quadrados, trafegando na estrada a uma velocidade de 80 km por hora, né? Ou seja, 22,22 metros por segundo. E o fluido aí, em contato com esse objeto, vai ser o ar, nas condições padrões de temperatura e de pressão, que tem a massa específica de 1,23 kg por metro cúbico. Para obter, então, a nossa força de arrasto, a gente vai usar, né, a nossa equação meio vezes a velocidade ao quadrado, vezes a massa, vezes a área de referência, vezes o CD. Só para a gente fazer uma comparação, né, e entender qual a influência desse coeficiente de arrasto. Observem que a área é a mesma, o que vai alterar esse coeficiente de arrasto. Então, fazendo primeiro para o veículo de 1920, né, a velocidade aí de 22,22, a massa específica do fluido de 1,23, a área e o coeficiente de arrasto que foi dado de 0,8. A força vai ser de 680,16 newtons. Então, a potência gasta para vencer esse arrasto vai ser essa força vezes a velocidade, que vai resultar em 15.113 watts. Fazendo, né, essa mesma aplicação, porém para o veículo de 2010, a gente vai ter uma redução de 680 para 229 newtons referente à força de arrasto, porque mudou o coeficiente de arrasto. Sendo assim, essa potência necessária, ela vai ser muito menor do que do carro de 1920. A potência necessária aqui, então, vai ser de 5.100 watts. Então, observem a diferença, a influência desses projetos aerodinâmicos, do coeficiente de arrasto sobre a força e a potência necessária para vencer esse arrasto. Esse outro exemplo aqui, esse exercício 2, né, eu vou fazer aqui alguns exercícios também nessa aula, mas na aula da semana que vem o nosso foco vai ser fazer uma revisão rápida desse conteúdo para que a gente faça mais exercícios, mas eu já quis trazer alguns exercícios aqui para vocês entenderem essa aplicação. Né? Então, ele versa aqui sobre a fluidodinâmica, que é o estudo do movimento dos fluidos relativo a essas propriedades e características. Né, e essas forças que exercem em corpos sólidos nele imerso, devido à ação do atrito e da tensão, irá causar um acréscimo na força resultante aplicada pelo fluido no sólido. Né? Então, ele pede para que a gente determine a força de arrasto que vai agir sobre essa placa. Ele quer só sobre essa placa, né? Despreza aqui o bastão, a princípio. Submetido a uma temperatura e pressão de 10 graus Celsius e 100 kPa, e pede para que a gente considere a constante do gás de 0,287
kPa, metro cúbico por quilograma Kelvin. Então, ele quer a força de arrasto, né? Então, essa força de arrasto a gente vai obter, né, por meio de... só lembrando que ele já dá aqui também a velocidade de 150 km por hora. Temos que seguir tomando muita atenção na transformação de unidade. Então, essa força de arrasto vai ser 0,5 vezes a velocidade. Essa velocidade aqui está transformada de quilômetro por hora para metro por segundo, né? Basta dividir por 3,6, aí usando as nossas tabelas de conversão. Nunca esqueçam do quadrado. Vezes a massa específica, que a gente ainda não tem. Vamos falar dessa massa específica já já. Vezes 1,1, que é o coeficiente de arrasto, né, para essa superfície circular plana, já pré-determinada naquelas tabelas mostradas anteriormente, vezes a área de referência, que vai ser a área do círculo, πd ao quadrado sobre 4, já que essa geometria tem 50 centímetros de diâmetro. Falta a gente achar, né, a nossa querida massa específica. É só ter que ele nos dar aqui algumas informações, ó. Que se o fluido é incompressível, a gente traz aqui a nossa bagagem da primeira unidade, de que a massa específica será a pressão dividido pela constante do gás ideal, vezes a temperatura. Essas informações a gente já tem. Então, quando for um fluido aí compressível, né, a gente pode encontrar essa massa específica, só lembrando também da transformação de unidade, transformar de graus Celsius para Kelvin, para obter, então, essa massa específica, que vai dar 1,2305556. E aí, então, encontrar a nossa força de arrasto resultante da ação do vento a 150 km por hora nesta placa de 50 centímetros de diâmetro, que será de 231 newtons. Se a gente tiver o escoamento sobre placa plana, né, geralmente para essa geometria a gente não tem muitas tabelas de coeficiente de arrasto pré-definido, a gente pode usar, né, o número de Reynolds, que vai nos permitir encontrar o CD, a depender do regime. Então, para placas, esse número de Reynolds abaixo de 5 vezes 10 a 5 é um regime laminar. Se o regime for turbulento, a gente tem mais N fórmulas, né, N equações empíricas aí para utilizar. Então, se de laminar 10 a 7, né, a gente pode usar aqui Reynolds também para calcular o coeficiente de arrasto. Se 10 a 5 até 10 a 9, a gente pode também calcular aqui esse coeficiente de arrasto dependente de Reynolds, né? Professora, mas o limite aqui está, né, partindo de 5 vezes 10 a 5, qual que eu uso? Então, observe, passou de 10 a 7, a gente vai usar aí essa nossa equação. E tem várias outras equações aí empíricas para o coeficiente de arrasto dependente de Reynolds. Só lembrando, pessoal, essas fórmulas é somente para placas planas, né, quando o fluido escoa sobre essas placas planas. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né, de placa também. Nesse exemplo, ele fala que o óleo do motor a 40 graus Celsius escoa sobre uma placa plana de 5 metros de comprimento. Então, já está aqui desenhadinho aqui essa placa, tem um comprimento de 5 metros, e ele vai escoar a uma velocidade de 2 metros por segundo. Ele pede a força de arrasto que age sobre a placa plana por unidade de largura, né, um conceito que a gente usa já lá desde estática dos fluidos, unidade de largura. Então, o que ele quer aqui, por exemplo, é só nessa uma unidade de largura, né? Depois, se a gente tem a largura total, é só multiplicar a força pela largura total. Pede também a tensão e a espessura da camada limite. E o fluido, né, o óleo que vai escoar sobre essa porção aí do motor, tem uma massa específica de 876 kg por metro cúbico e a viscosidade cinemática, né, cinemática por causa da nossa unidade de metro quadrado por segundo, de 2,48 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá
para a nossa resolução. Então, a primeira coisa, gente, se escoa sobre placa, a gente precisa determinar o número de Reynolds, né? Que vai ser a velocidade vezes a largura dividido pela viscosidade cinemática. Aqui é elevado, tá, gente? 10 a menos 4. Formatação aí do PowerPoint. Encontrei Reynolds, o regime é laminar, então eu vou direcionar todo o meu cálculo para regimes laminares. Então, o coeficiente de fricção, né, a tensão aí, ele é obtido para regime laminar usando esta equação. Então, o que ele quer é a tensão, encontre a tensão. Então, vamos encontrar esta tensão. Eu sei a massa, sei a velocidade e sei o número de Reynolds. Então, vamos isolar a tensão aqui e encontrar esse valor, que vai dar 5,8 aproximadamente Pascal. Então, essa é a tensão gerada pelo fluido quando em contato com essa placa a uma velocidade de 2 metros por segundo, onde a gente tem um escoamento laminar. Usando também o mesmo escoamento, o mesmo número de Reynolds, a gente pode encontrar a força, mas antes precisamos encontrar o coeficiente de arrasto, né, que dará 6,61 vezes 10 a menos 3. Pessoal, esse coeficiente de arrasto, ele é adimensional, né, então aplicamos Reynolds aqui, tiramos a raiz e dividimos 1,328 deste valor. De posse do coeficiente de arrasto, calcularemos então a nossa força de arrasto, né, que vai ser 1 por 2, velocidade ao quadrado, vezes a massa específica, vezes a área, né? Então, só lembrando aqui, era por unidade de largura, então a área vai ser 5 do comprimento por 1 da largura, é uma unidade, vezes, então, o coeficiente de arrasto que a gente acabou de encontrar aqui. Então, esse valor de força por unidade de largura, né, vai ser 5 ou 57,93 newton por metro, né? Porque eu estou falando de força por unidade de largura. Uma vez a gente conheça a largura total dessa placa, é só a gente multiplicar pela largura e obteremos, então, uma força total de arrasto sobre esta placa. Por fim, a espessura da camada limite, também independente do número de Reynolds, será 5, a constante da própria equação, vezes o comprimento, que coincidentemente também é 5, dividido pelo número de Reynolds. Então, quando o fluido ele entra em contato com essa placa, ele vai formar uma camada limite de espessura de 12,5 aí, aproximadamente centímetros. Que é aquela distância, né, entre a placa aí e o fluido em contato com essa placa. Quando a gente tem um escoamento sobre uma esfera lisa, né, ou sobre um cilindro, o número de Reynolds ele é muito baixo, menor do que 1, né, um regime aí laminar. A gente pode calcular esse coeficiente de arrasto simplesmente fazendo 24, né, dividindo 24 pelo número de Reynolds. Mas, se esse regime não for laminar, a gente tem também um gráfico, né, um gráfico de Reynolds versus coeficiente de arrasto, que nos permite quantificar também esse coeficiente. Então, a depender do número de Reynolds, é um gráfico que a gente vai olhar de forma bem parecida lá ao gráfico de Moody, é uma escala log, então a gente tem que tomar muito cuidado aqui nessas divisões. Uma vez eu tendo um número de Reynolds, eu vou cruzar com a curva aí que vai representar essa curva pontilhada, ela vai representar um cilindro liso, né? E essa curva aqui contínua vai representar uma esfera lisa. Então, vai depender desse objeto aí
que a gente tem para analisar, eu cruzo o número de Reynolds, o ponto de interseção vai resultar no nosso coeficiente de arrasto. Aí, como eu disse anteriormente, se a gente tem aí um número de Reynolds muito pequeno, o CD vai ser 24 sobre Reynolds. Se fosse uma esfera, a minha interseção aqui para o mesmo número de Reynolds seria nesse ponto. Aí, e esse seria aproximadamente o número de arrasto, o coeficiente de arrasto. Uma coisa importante também para a gente calcular a força é a gente analisar essa área de referência. Então, se a gente está falando de uma esfera, né, o fluido ele vai escoar desta forma e a área de referência será a área do círculo, π ao quadrado sobre 4. Se ele estiver escoando aí sobre um cilindro, né, então ele vai estar escoando dessa forma sobre esse cilindro. Não dá para fazer direito aqui porque o cilindro está de frente aí, mas observe que é como se eu estivesse falando de uma caneta, né? Então, se ele estiver expondo ali no fundo da caneta, onde a gente tem, se for uma bique aí como a minha, né? Aquela tampinha azul, né? A área de referência seria do círculo. Mas se ele estiver escoando, né? Sobre o corpo aí da caneta, a gente vai ter como área de referência o comprimento vezes o diâmetro, né? A área é perpendicular sempre que a gente vai utilizar para calcular a nossa força de arrasto. Tem um exemplozinho aqui que a gente vai fazer. Se essa rugosidade também variar, a gente tem outros gráficos, né, para trabalhar, para encontrar essa força de arrasto. Então, a gente tem aqui essas curvas, que essa curva vai representar uma esfera lisa, e aí essa rugosidade absoluta vai ser representada por essas outras curvas, né? Essa curva que representa a bola de golfe, então essa rugosidade, ela vai alterar, né, o valor do número de Reynolds e, consequentemente, vai alterar também o coeficiente de arrasto. Essa questão ele fala que um tubo com diâmetro externo de 2,2 centímetros deve atravessar um rio, né, onde esse tubo tem a largura do rio que é de 30 metros. Então, o que eu estou falando é mais ou menos isso, e que tem um tubo que vai atravessar esse rio, né, de margem a margem, e que a largura desse rio, entre as margens desse rio, é de 30 metros. Ficando completamente imerso, então esse tubo está completamente imerso em água. A velocidade média da água é de 4 metros por segundo. A água está a uma temperatura de 15 graus Celsius. Determine a força de arrasto exercida sobre o tubo pela água do rio. Então, ele fala que a superfície é lisa, a massa específica da água e a viscosidade dinâmica da água. É 10 elevado a menos 3, tá, gente? Uma configuração aqui alterada. Então, seria mais ou menos isso. A largura do rio distante 30 metros, tem um tubo atravessando de margem a margem e o fluido está escoando aqui, né, perpendicular aí ao comprimento do tubo. Então, só lembrando que a gente vai encontrar o CD pelo gráfico, né? Primeira coisa, então, devemos calcular o número de Reynolds, que será a velocidade vezes o diâmetro desse tubo, vezes a massa específica dividido pela viscosidade. Vocês podem me perguntar por que não vamos usar o comprimento do tubo, né? Porque a gente tem aqui um objeto circular. No seu objeto circular, no número de Reynolds, usaremos o diâmetro. E o número de Reynolds deu 7,72 vezes 10 a 4. Usaremos esse número de Reynolds para recorrer ao CD pelo gráfico. Lembrando que a gente tem um cilindro de superfície lisa. Por isso, a gente pode usar aquele gráfico. Esse 7,72 vezes 10 a menos 4. Então, aqui é 1 vezes 10 a menos 4. A gente vai fazer as divisões aqui. 7,72 está aproximadamente nesse ponto, onde já estava traçada aqui essa reta azul, esse exemplo.
E a gente tem aqui o coeficiente de arrasto entre 1 e 2. Eu acho que eu adotei 1,6 como coeficiente de arrasto. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, 1,6. Multiplico pela área, lembrando que a área é perpendicular, que será o comprimento vezes o diâmetro. L é 30, o diâmetro é 0,022. A massa específica, a velocidade ao quadrado, vezes 1 por 2. E aí, essa força do rio, onde a água escoa a 4 metros por segundo nesse conduto, será de 8,44 kN. Esse outro exemplo também é bem interessante. Ele fala aí sobre a história dos food trucks, né, que vem crescendo. E ele fala que ao projetar um sistema de abastecimento de água, então vai ter um cilindro aqui em cima desse food truck, né, e que ele vai ter 2 metros de comprimento e 0,6 de diâmetro. Tá de forma aí paralela à janela do veículo. E ele pede que a gente determine a potência necessária ao food truck para que ele escolha aí, né, para vencer esse arrasto, quando ele se movimenta a uma velocidade de 80 km por hora em uma região predominantemente quente, onde a temperatura é de 30 graus, a pressão é de 90 kPa e ele nos dá a constante do gás para que possamos encontrar a massa específica desse fluido. Então, quando esse food truck andar, essa combizinha aqui, né, a força de arrasto aqui vai ser exercida neste sentido, né, nesta superfície aqui. Falo também, né, gente, mas a predominante será esta. E aí, vamos precisar dessa razão entre o comprimento e o diâmetro, né, L sobre D, para encontrar o CD. E essa área, né, de referência aí, será a área do círculo, πd ao quadrado sobre 4. Então, se a gente faz L sobre D, L 2 metros, diâmetro 0,6, a gente vai ter um valor de 3,33, onde o coeficiente de arrasto será 0,9. Precisaremos da massa específica também para calcular essa força de arrasto, né? Então, fazendo massa igual a pressão pela constante do gás vezes a temperatura, encontraremos uma massa específica de 1,03 kg por metro cúbico. E aí, de posse desses valores, massa específica, coeficiente de arrasto, já temos a velocidade. Se a gente tem o diâmetro, já temos também a área de referência. Calcularemos a força de arrasto. Velocidade ao quadrado, vezes a massa específica, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a área. Vamos obter uma força de arrasto de 69,96 newtons. Mas o que ele pede na questão é a potência necessária para vencer essa força de arrasto a 80 km por hora. Então, a gente tem ainda que multiplicar a nossa força de arrasto pela velocidade, né, que vai dar uma potência aí de 1,44 kW. Por fim, né, a gente falou da força de arrasto, falou dos coeficientes de arrasto. Na nossa aula de terça-feira faremos mais exercícios. Tem-se também a força de sustentação. A gente falou que a diferença para calcular a força de arrasto e a força de sustentação é o coeficiente, onde usaremos aqui no lugar do coeficiente de arrasto o coeficiente de sustentação. Então, esses coeficientes, eles também são tabelados, tá? A gente tem algumas tabelas aqui de coeficiente de arrasto, gráficos, né, que depende aí, por exemplo, da espessura do corpo aerofólio, do comprimento da corda, né? Então, a gente consegue encontrar esses coeficientes de arrasto.
Tem alguns outros gráficos também que vão depender do ângulo de ataque, então da velocidade aqui de escoamento quando em contato com esse corpo que gera esse ângulo de ataque. Então, esse coeficiente de arrasto ele também vai ser dependente desse ângulo de ataque. E a gente tem alguns gráficos que, a depender do coeficiente ou do ângulo de ataque, a gente consegue encontrar esses coeficientes em corpos aerofólios. Né? Claro que não é a força predominante é a de sustentação, mas a gente tem também os coeficientes de arrasto para encontrar essa força de arrasto. Aqui é só uma curiosidade, né? Porque os projetos ricocheteiam, né? Eles têm um comportamento ao tocarem na água em um certo ângulo, né? Então, esse fenômeno ocorre quando o projeto, o fragmento aí do projeto, ele é rebatido e ao invés de penetrar, por exemplo, na água, ele vai gerar esse movimento de tocar e simplesmente ser direcionado para um outro ângulo. Então, esse comportamento ele vai variar de acordo com o material, a rotação, a distância, o ângulo de incidência. Né? Na maioria das vezes são causados aí por acidentes, quando a força de deflexão desacelera esse projeto. Né? Ele não tem, né, uma energia aí para entrar na água, e essa energia ela é perigosa quando aí antes dessa deflexão. Fica um videozinho aqui, né? Só uma curiosidade. Não deixem de ir aos nossos livros de referência, certo? Nem as nossas fontes também alternativas aqui onde vocês podem encontrar esses materiais, né, essas apostilas. Sigam estudando. Qualquer dúvida, estou à inteira disposição de vocês e eu aguardo vocês na nossa aula